Amigos da Mix, bom dia. Pera aí, vou fazer tudo. Muito bem, hora do nosso debate político aqui na Mix. Estamos com Adolfo Padilha e também Adilson Silgueira. Adilson, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eudes. Prazer novamente estar aqui. Bom dia, Padilha. Bom dia a todos os internautas, todas as pessoas que nos acompanham, os ouvintes da rádio. Hoje fazendo um debate com uma certa limitação, né? A legislação nos proíbe de falarmos algumas coisas, mas tenho certeza que aproveitaremos o máximo para falar aquilo que está ao nosso alcance e que precisa ser dito. Muito bem, vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo de terno hoje e tal. Você vê que hoje a coisa está... É que o Adilson, como ele teve coragem de voltar ao segundo dia, então eu coloquei um terno em respeito a ele, né? Eu acho que você colocou terno porque ele veio de terno na hora. Em respeito a ele, né? Então bom dia para todo mundo, para Adilson, para você, para os amigos da Mix. E vem aí o Rally dos Sertões, né? 30 anos, dia 26, 27 e 28 de agosto, lá aqui em Presidente Prudente. Uma festa filantrópica, porque é organizada pela FEAPP, com apoio da Prefeitura, e a gente vai ter várias atrações esportivas, culturais, além da chegada dos pilotos no domingo, dia 28. E só também mais um comentário impressionante, a repercussão da entrevista do presidente Bolsonaro. A gente tem que dizer isso porque a gente mexe com mídia e a gente gosta desse mercado. Os números já passam de 10 milhões de visualização, mais de 580 mil pessoas assistindo ao vivo, são números de popstar. Toca o programa, Figueiredo. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira notícia da pauta política. Olha, o Tribunal de Contas da União condenou Dallagnol, Janot e procurador por gastos com diárias e passagens na Lava Jato. Quem diria que a gente ia chegar nessa situação? Vamos lá, comentando primeiro, Adilson Silgueira. Eu acho que a Lava Jato teve um papel fundamental, um papel importante na história do Brasil. Ela não poderia ter acabado, ela deveria continuar. Nós tínhamos que ter a Lava Jato constante em todos os níveis de governo, municipal, estadual, federal. Só que, infelizmente, as pessoas que muitas vezes se colocam para investigar abusam. E houve um abuso da questão dos gastos, foram pagos diárias exorbitantes para a pessoa morar na cidade que ele já tinha casa e morava. E aí a questão de se adequar esse ou aquele, para ver quem que é o responsável, não participei disso, não sei. Eu acho que houve, no caso do Dallagnol principalmente, talvez uma perseguição, não sei qual o tamanho da responsabilidade nisso. Foi dito que as pessoas que o condenou nessa questão são pessoas que haviam sido apontadas na Lava Jato como envolvidas em esquemas, que eram os ministros, e eu acho isso muito grave das duas partes. Primeiro, de quem abusou da questão econômica para investigar, e segundo, aquele que foi citado como envolvido nos esquemas, se vingar através do poder que tem. Eu acho isso um absurdo. E isso mostra a necessidade urgente de reformas, do judiciário principalmente. E a gente percebe que quando você está exercendo no uso público, no sentido de fazer essa ou aquela investigação, aquele que está do outro lado e tem poder se vira contra você e persegue você. Eu acho que talvez isso esteja acontecendo sem querer tirar a responsabilidade dos excessos de gastos que foram mencionados. Muito bem, vamos lá. Eu acho interessante como o Adilson ele começa assoprando, depois ele dá a pancada, né? Que excesso de gastos. Nós estamos... Por favor, você falou e eu fiquei em silêncio. Nós estamos falando aqui que eles estão sendo condenados injustamente, no meu ponto de vista, de devolverem próximo de 3 milhões de reais, Eudes. 2.890.000 reais. A Operação Lava Jato fez devolver aos cofres públicos, salvo engano, 14 bilhões de reais. Então eu, como brasileiro, diria o seguinte para o meu amigo advogado Adilson: eles poderiam ter gastado 10 milhões de reais. Sobre ter procuradores que moravam em Curitiba e recebeu auxílio moradia, nós temos juízes, promotores, vários aí que moram em casa e recebem auxílio moradia em casa própria. Isso está errado. Não estou dizendo que está certo.
O que eu quero dizer é o seguinte, como o brasileiro tem mania de cair nessas narrativas e achar um defeito para acusar quem teve de coragem de enfrentar o sistema. Quem teve coragem de botar a sua cara para bater, mesmo alegando, porque quando você vê lá no passado o que aconteceu os mãos limpas na Itália, eles davam como exemplo. Depois os mocinhos viraram bandido na mão do sistema. E o que está acontecendo aqui agora é perseguição política. Vocês sabem como é composto esse tribunal? Escolha política, Ailson. Um dos caras que está acusando Dallagnol foi assessor do Renan Calheiros. É isso que a gente precisa dizer aqui na rádio. É isso que a gente precisa dizer para as pessoas mais desligadas um pouco. Repito, só para vocês verem o nível de quem está acusando. Um dos acusadores do Dallagnol e desses caras que fizeram a Operação Lava Jato foi assessor do senador Renan Calheiros. Um exemplo de moralidade. Um exemplo de homem limpo na política. Então, concordo com o Adilson, o sistema tem que mudar, a reforma tem que acontecer e o mais urgente possível, porque no Brasil de hoje, o que nós estamos vendo é o sistema vencer a ética, a moral, a credibilidade e a honestidade. Independente de quem está do lado A ou do lado B. A gente está vendo que o poder, o ativismo judicial está extrapolando de fato o poder que ele tem de equilibrar as três forças. Porque é o judicial. É ele que tem que equilibrar a parte legislativa, a executiva, né, as próprias forças armadas. Mas não, eles estão extrapolando. E eles, pior, não eles de carreira, Dilson. Concorda comigo? Não os juízes de carreira. Não aqueles que estudaram. Muitos deles devem estar envergonhados do que eles estão vendo hoje. Desses caras que fazem carreira jurídica através de indicação política. Você concorda que eles devem estar envergonhados? Porque não é possível um negócio desse. Até quando? É na cara que estão fazendo perseguição política com o cara. E repito, R$2.890.000 para quem teve uma operação que fez devolver o maior volume hoje da história do Brasil de 14 bilhões de reais. Ah, tá de brincadeira, né? Isso se fosse numa empresa privada, você ia estar brigando com o teu funcionário que em vez de ele gastar 10 mil na diária, ele gastou 20 mil, mas te deu um retorno de 14 bi. Você ia estar brigando com ele? Acabou, você não ia. Muito bem, vamos lá, Adilson Silgueira, a sua réplica. Eu acho que os fins não justificam os meios. Ninguém deu ali a cara, a tapa em favor, cumprir o seu papel. Era obrigação dos procuradores, daqueles que formavam a Lava Jato, investigar, cumprir muito bem o seu mistério. Eu acho que isso é obrigação de quem está à frente, mas fizeram bem feito e merece o nosso parabéns. Isso é um ponto. Isso não dá o direito de abusar do erário público, do dinheiro pago pelo contribuinte. Recuperou valores, recuperou, e foi importante essa recuperação para que a economia... não interessa, eu estou falando, você falou, não falou, não interessa, que dane-se, não importa, quem está lá não pode abusar. É a mesma regra. O cara vai pagar 300 e poucos mil, 400 e poucos mil para um procurador que mora na cidade e tem casa lá, pagar auxílio de moradia. Não, hipocrisia é o cara usar isso é hipocrisia. Então, assim, cumpriu o seu papel e fez muito bem feito. Com relação então, assim, o fim não justifica o meio. Eu acho que tinha que continuar a Lava Jato, excessos vão existir sempre e nós temos que corrigir isso. Mas o que não poderia ter é encerrar a Lava Jato. Com relação às condenações, eu acho que existe uma perseguição política, mas existe uma perseguição em cima daquilo. Porque você acha uma coisa e acha outra. Existe uma perseguição. A Lava Jato é preciso, você acha que a diária é cara. É fundamental. Você acha que não tem eu não acho que a diária é cara. Eu acho que o uso da diária foi errado. Usou absurdo. O cara mora numa cidade e o cara mora na cidade e teve 400 e poucos mil de diária. Se ele já mora lá, tem casa lá, para que essa diária? Então são erros que teve, que precisava ser corrigido. Isso é o que o TCU está falando. Porque em outros órgãos julgadores, eles foram... Mas eu tô toda a lendo, prestação de contas foi eu estou aprovada. me manifestando em cima da matéria que me chegou e da narrativa. Interessa não, da narrativa que foi apresentada. Tribunal de Contas, a narrativa que foi apresentada. É isso. A segunda Câmara do Tribunal de Contas da União... com ele para depois passar para vocês. Mas ele não conclui. Mas ele interrompe, fala um monte de besteira, fala que os outros falam besteira. A gente tá aqui para falar as coisas de forma pontual e dentro daquilo que de fato está acontecendo. Não interessa, cansa ficar te ouvindo, interromper a gente e atrapalhar o que a gente está tentando falar. Eu já finalizei. Eu acho que a Lava Jato foi importante, não poderia ter acabado. Houve excessos, os excessos têm que ser corrigidos e aqueles que praticaram excesso têm que ser responsabilizados. Se houve isso e a responsabilidade é das pessoas que foram apontadas,
Não cabe a mim dizer, porque eu não acompanhei o processo, mas houve já uma conclusão e um julgamento. Muito bem, vamos lá, concluindo, quer falar aí sobre esse assunto? Não, a segunda turma do Tribunal de Contas passa para a história como uma vergonha, para o meu ponto de vista. Investigar a melhor e a maior operação que já teve no Brasil de investigações que pôs barões e barões na cadeia. E pega uma beiradinha dessa vergonha, meu companheiro de rádio aqui, o Adilson Silveiro, com esse ponto de vista equivocado dele. Não, senhor, eu defendo a Lava Jato e o que foi feito foi importante e não poderia ter parado. Eu acabei de dizer isso. É que você tem problema mental e não escuta. É que você tem problema mental e não escuta. Mas você me acusa e fala coisa que não é verdade. Entendeu? Eu disse isso. Agora, isso não dá o direito das pessoas se excederem e gastarem além daquilo que é o papel deles. Muito bem, vamos lá, olha, gente. A outra notícia é o Tribunal Superior Eleitoral que negou o pedido das Forças Armadas para acessar documentos sobre eleições passadas. O Tribunal Eleitoral havia recebido um pedido para que fossem disponibilizados arquivos com informações referentes aos pleitos de 2014 e 2018. Vamos lá com Adolfo Padilha. É mais uma atitude que deixa a gente desconfiado realmente se essa segurança que eles defendem tanto da urna, ela existe, né? Porque o que vão dizer agora? Que não se discute o passado? Não, você só aperfeiçoa o futuro discutindo o passado. Você só aperfeiçoa o futuro corrigindo os erros do passado. Quando eles negam isso, eles negam a oportunidade das Forças Armadas achar caminhos que podem fragilizar o nosso sistema eleitoral. Isso é importante para a democracia, como eles adoram ficar fazendo discurso, Fachin, Moraes, etc, etc. Lógico que é importante. Se eles vão buscar lá no passado brechas que hoje poderiam ser cometidas da mesma forma, do mesmo jeito, e vão reforçar para que isso não aconteça, qual é o pecado? Qual é o problema? O que tem a esconder? Por que não? Quem alimenta essa narrativa? Quem tem a certeza de que um sistema de tecnologia é hipersonicamente seguro, se nenhum no mundo é? Já que quer usar a urna da forma que eles propõem a usar, sem o código de comprovante de voto, que é aquela mesma coisa da Mega Sena que você joga, você pega teu comprovante, o cartão de crédito que você paga, pega teu comprovante, mas na urna não, você não precisa pegar teu comprovante. Se eles querem e acham que isso é o suficiente, por que não investigar e fortalecer ainda mais a segurança? Eles falam em fortalecer a segurança em ações e atitudes que eles querem tomar. Hoje eu estava vendo o Fachin falar que nunca a urna passou por tantos testes. Tá, mas qual o teste? O teste que eles querem. O teste que o lado de cá quer, ou o teste que uma maioria dos brasileiros quer, nunca faz. Mas o que eles querem, passa e faz 200, faz 300, faz 400. Nunca chamou tantas organizações internacionais para acompanhar a eleição. Mas qual organização? Todas elas de viés de político e da esquerda. Então, quer dizer, não é isso que nos interessa. Ninguém está aqui para mostrar que a urna é frágil. Nós estamos aqui para discutir e fortalecer a democracia. A direita defende o quê? Faça tudo, mas tudo que é necessário fazer para provar que a urna é segura. Não faça apenas aquilo que vocês acham que tem que fazer para provar que a urna é segura. Simples. Muito bem, vamos lá, Adilson Silveiro. O direito não socorre quem dorme. Além de o prazo ter se exaurido para poder fazer qualquer pedido com relação às eleições anteriores, não é papel do Exército fazer isso. Por que o Exército não fez isso em 2014, em 2018, 2016? Porque estava dormindo? Era papel do Exército tomar essa atitude? Não é papel do Exército tomar essa atitude. Qual é o papel do Quem Exército? deveria, eu estou falando, você fica quieto, por Qual é o gentileza. papel do Exército? Quem que deveria fazer investigação nesse caso? Seria o Congresso Nacional, que não faz investigação porque não investiga nada. E, infelizmente, nós temos ainda no Congresso Nacional muitos fisiológicos que fazem aquilo mediante interesse político. Com relação à medida do TSE, eu acho que foi correta. Por quê? Porque não é papel do Exército. O papel do Exército é defender a soberania nacional, é defender as nossas fronteiras. Ou no que a eleição de 2014, 2018 que o Bolsonaro ganhou, e eu votei nele, no que isso interfere na soberania nacional? Aonde que demonstra a necessidade do Exército querer entrar numa seara que não é a dele. Eu acho que essa preocupação está equivocada e ela veio por uma questão política às vésperas de uma eleição. E eu não estou dizendo que não houve irregularidades, e nem estou dizendo que houve, não tenho como mensurar isso. Mas eu acho que a atitude foi correta por dois motivos. Prazo se expirou e não é o papel do Exército fazer isso. Muito bem, antes de passar para a réplica do Adolfo Padilha, quero também acrescentar aí nesse molho uma pimentinha
do general, que era o general que teve que sair, foi expulso lá da comissão, porque estava fazendo fake news, é isso mesmo? Isso é o que a narrativa planta, né? Eu acho gozado quando fala assim, prescreveu. Não prescreveu, Adilson. Nós estamos discutindo segurança democrática agora. O Brasil nunca teve tão acirrado, o sistema está sendo enfrentado e todo mundo sabe disso. E o sistema conseguiu descondenar um condenado para ser candidato. Não somos a direita, ou não é a direita que está colocando em risco a democracia eleitoral. Existe todo um trabalho de um sistema de poder não querendo perder esse poder em hipótese nenhuma, ou voltar mais forte ainda nesse poder. Então, como não tem essa, passou, prescreveu, não. Se faz necessário sim, e não tem ninguém, ou ninguém melhor do que as Forças Armadas com seus técnicos formados no ITA, para verificar a segurança de uma máquina eletrônica para eleger democraticamente os seus representantes no seu país. Quer dizer, é uma discussão do sexo dos anjos. Você deveria ser a favor. O que tem contra? Ué, vamos apurar lá, ver o que aconteceu. Mas não é o papel deles fazer isso. É o papel deles, porque eles são a garantia da democracia. Mas quando isso? Quando você não tem, onde não tem Força Armada, virou ditadura. Colômbia, Chile, tá virando, Venezuela. Onde tem Força Armada? Não, senhor. Então não é o exército, não é o exército daqueles países que estão... As Forças Armadas, no seu conceito, no seu princípio, não é o papel do exército verificar de eleições passadas. Esse é papel de outro órgão, não é do exército, Padilha. Se você falasse assim, o Congresso tem que fiscalizar, eu sou favorável. Eu acho que tinha que ser um partido político, podia pedir, mas o exército não. O sistema não é o papel que a gente tem. E nós temos que mudar o sistema. Você acabou de dizer que o Senado é fisiológico. Fisiológico. Então não tem como. E não é só o Senado, não. A maioria dos senadores tem rabo preso com o ministro do STF, que os processos estão todos lá. Como é que faz? Exatamente. É uma situação. Eu vou ter o meu direito à réplica. Mas você já está falando aí. Não, já está falando. Ele tem um medo. Ele está falando dele, tá vendo? Ele perguntou a minha opinião, eu tô. Ele entra na minha fala. Um minuto aí pra sua réplica. Não, é muito, 30 segundos. Não, um minuto, vai, um minuto. Ele perguntou, eu respondi. Não é o papel do exército. Primeiro, ninguém descondenou nenhum condenado. Anulou-se um processo por conta de uma questão jurídica. Nós temos que falar as coisas de forma técnica. Primeiro se julgou a suspeição. O órgão que julgou não era o competente. Aliás, primeiro julgou a incompetência do juízo. O órgão que julgou não era o competente para julgar. Tinha que ser numa outra comarca, numa outra vara. Segundo, julgou-se a suspeição do juiz. Então, por conta disso tudo, anulou-se aquele julgamento. Não se descondenou quem havia sido condenado. Anulou o processo. Tem que ser feito um outro processo. Anulou tanto a condenação como o processo de si só. Então não houve descondenação. Isso é um ponto que precisa ser colocado. Segundo ponto, não é papel do exército fazer isso. Chega, já deu um minuto, estourou. Não, você fala muito. Você fala um monte de besteira, cita meu nome, eu não posso falar. Vai, fala aí, Adilson. Conclua, por favor. Não é papel do exército fazer isso. Passou o prazo. Eu acho que nós temos que sim verificar a questão democrática a todo momento, mas isso não interfere na questão democrática. Daqui para frente é uma outra situação. Aquilo que passou não é competência do exército interferir. Eu acho que foi acertada a medida. Muito bem, é isso aí. Valeu, Adolfo Padilha e também Adilson Silgueira. A gente volta amanhã. Grande abraço. É um sofrimento, hein? Hoje foi um sofrimento. Vai voltar, né? Ele falou muito, hoje foi um sofrimento. Sempre é um sofrimento com o Padilha presente. Quem normalmente nocauteia os adversários aqui sou eu, né? Peraí, não tira a roupa antes de eu fechar a câmera, não. Aguarda aí. Aí, muito bem. Você tava fazendo um striptease aqui. Eu tava coçando a minha barriga. Valeu, gente. Tchau. Até amanhã.